Capítulo 3. Do medo ao reconforto. Nos capítulos anteriores, exploramos o vazio que nos origina e o esquecimento do antes, reconhecendo que o não ser do pré-nascimento é um estado familiar, livre de sofrimento, que espelha o que nos espera na morte. Mas, se o não ser é tão inofensivo, por que a ideia da morte nos causa tanto temor? Por que o pensamento do depois evoca ansiedade, enquanto o antes passa despercebido? Este capítulo enfrenta essa contradição, propondo que o medo da morte não é uma resposta ao não ser em si, mas ao que imaginamos perder a vida com suas memórias, amores e sonhos. Ao enxergar a morte como um retorno ao lar familiar do antes, podemos transformar esse medo em reconforto, encontrando paz no ciclo que se repete eternamente. A morte é uma presença constante na experiência humana, uma sombra que acompanha cada passo, mas ela não precisa ser uma inimiga. Inspirando-se na ideia central de morrer é voltar ao antes, o fim é só o começo a se repetir. Este capítulo sugere que a morte é tão natural quanto o silêncio que precedeu nosso nascimento. Para isso, examinaremos por que a morte parece tão estranha, apesar de sua familiaridade com o não ser, e como filosofias antigas e modernas nos ensinam a abraçar o inevitável. Ao final, o objetivo não é negar o medo, mas transcendê-lo, reconhecendo que o fim é apenas o começo a se repetir, um retorno ao vazio que já chamamos de lar. A morte como um lar familiar. Por que tememos a morte? À primeira vista, a resposta parece óbvia. A morte marca o fim da vida, a perda de tudo o que conhecemos e amamos. Mas, como vimos nos capítulos anteriores, a morte não é uma intrusa desconhecida. Ela é um estado que já experimentamos antes de nascer um não ser. Um vazio onde não há dor, medo ou saudade. Se o pré-nascimento foi um estado de paz, por que a ideia de retornar a ele nos causa tanto desconforto? A chave está na nossa relação com a vida. Enquanto o antes era um vazio sem perdas, o depois carrega o peso de tudo o que construímos. Este subtema propõe que, ao reconhecer a morte como um lar familiar, podemos aliviar esse peso e encontrar serenidade no retorno. Pense no pré-nascimento como uma casa onde você já morou, mas da qual não guarda memórias. Antes de nascer, você habitava o não ser, não como uma pessoa, mas como parte do vasto silêncio do universo. Não havia sofrimento, porque não havia um eu para sofrer. A morte, como sugerimos no capítulo 1, é um retorno a essa mesma casa. Ela não nos tira a vida. Ela nos devolve ao estado primordial onde a vida ainda não havia começado. O filósofo Epicuro, cuja sabedoria revisitamos antes, capturou essa ideia com clareza. Por que temer a morte, se ela é apenas a ausência de sensação, como o tempo antes de nascermos? Para Epicuro, a morte é familiar porque já a conhecemos não como um evento, mas como o estado natural do não ser. Mas o medo persiste e sua origem é compreensível. A vida nos dá um nome, uma história, pessoas que amamos e sonhos que perseguimos. A ideia de perder tudo isso é o que torna a morte assustadora, não o não ser em si. Imagine-se segurando uma fotografia de um momento querido. Um abraço, uma risada, um pôr do sol. O medo da morte é o medo de que essa fotografia seja apagada, de que o eu que a viveu deixe de existir. No pré-nascimento, não tínhamos fotografias para perder. Na morte, carregamos um álbum inteiro. Essa diferença emocional é o que faz a morte parecer um abismo, enquanto antes é apenas um vazio neutro. E, no entanto, a simetria entre os dois permanece. No não ser da morte, assim como no pré-nascimento,
não haverá um eu para lamentar a perda das fotografias. O sofrimento pertence aos vivos, não aos mortos. Essa constatação pode ser libertadora. Se a morte é um retorno ao mesmo silêncio que nos acolheu antes, ela não é uma estranha. É um lar que já conhecemos, ainda que não possamos lembrar. O poeta romano Lucrícias, discípulo de Epicuro, usou uma metáfora poderosa. Assim como não sofremos pelo tempo infinito antes de nascer, não sofreremos pelo tempo infinito depois. A morte, para Lucrícias, é como voltar para casa após uma longa viagem, um lugar onde o cansaço da jornada se dissolve. Essa visão também ressoa em tradições espirituais. No budismo tibetano, a morte é descrita como uma transição, um retorno ao estado primordial da mente clara, livre das ilusões do eu. Para os povos indígenas da Amazônia, a morte é muitas vezes vista como um regresso à terra, ao ciclo da natureza que nutre novos começos. Essas perspectivas culturais reforçam a ideia de que a morte não é uma ruptura, mas uma volta ao familiar, um lar que transcende o indivíduo e se conecta ao todo, ao enxergar a morte como um retorno ao antes. Podemos começar a desmontar o medo, substituindo-o por um reconforto que vem de reconhecer o ciclo eterno sugerido pelo título. O fim é só, o começo a se repetir. Filosofias para abraçar o inevitável. Reconhecer a morte como um lar familiar é um primeiro passo, mas como transformamos esse entendimento em uma prática para a vida? Como vivemos com a certeza de que o fim chegará, sem deixar que o medo nos paralise? Ao longo da história, filósofos e tradições espirituais ofereceram caminhos para abraçar o inevitável, não como uma derrota, mas como uma parte natural do ciclo da existência. Este subtema explora algumas dessas filosofias, desde o estoicismo romano até o taoísmo chinês, mostrando como elas nos ajudam a encontrar paz no retorno ao não ser e a viver plenamente no intervalo da vida. O estoicismo, uma filosofia prática desenvolvida na Grécia e adotada em Roma, oferece uma abordagem direta para lidar com a morte. Para o filósofo Sêneca, a vida é um empréstimo temporário e a morte é apenas a devolução desse empréstimo à natureza. Em suas cartas a Lucílio, ele escreve: a vida é de duração limitada, mas a morte é eterna. Por que, então, temer o que é eterno? Sêneca sugere que devemos praticar a memento mori, lembrar da morte, não para nos entristecer, mas para valorizar o presente. Ao meditar diariamente sobre a mortalidade, os estoicos nos ensinam a desapegar do que é transitório, riqueza, fama, até mesmo o corpo, e a focar no que é eterno: a virtude, a bondade, a aceitação do ciclo. Para o estoico, a morte não é um fim a temer, mas uma transição natural, tão familiar quanto o silêncio do antes. O taoísmo, uma tradição chinesa, oferece uma perspectiva complementar. Para Zhuangzi, um dos grandes sábios taoístas, a morte é parte do fluxo do Tao, o princípio que permeia todas as coisas. Em uma de suas histórias, Zhuangzi reflete sobre a morte de sua esposa com serenidade, comparando-a à mudança das estações. Ela veio do grande vazio e agora retorna a ele. Por que eu deveria chorar? Para o taoísmo, o não ser é o estado natural, e a vida é apenas uma manifestação temporária do Tao. Abraçar a morte significa alinhar-se com esse fluxo, aceitando que o retorno ao vazio é tão essencial quanto o surgimento da vida. Essa visão ecoa o título do livro, sugerindo que o fim é apenas o começo a se repetir, parte de um ciclo maior. O budismo, com sua ênfase na impermanência, também nos guia para abraçar o inevitável. O Buda ensinou que tudo o que surge deve cessar. O eu é uma ilusão temporária, e a morte é apenas
a dissolução dessa ilusão. No Dhammapada, ele diz: tudo é transitório. Aquele que vê isso com clareza não se apega à prática budista de meditação sobre a morte. Como na tradição Maranasati, ajuda a cultivar a aceitação, reconhecendo que o não ser é a base de todas as coisas. Ao meditar sobre a morte, o budista não busca morbidez, mas liberdade, a liberdade de viver sem o peso do apego, sabendo que o retorno ao vazio é natural. A ciência moderna, embora não seja uma filosofia no sentido clássico, também oferece insights. Estudos em psicologia mostram que o medo da morte está ligado ao nosso apego à identidade e à continuidade do eu. Técnicas como a terapia de aceitação e compromisso ACT incentivam a aceitação da mortalidade como forma de reduzir a ansiedade, permitindo que vivamos com mais propósito no presente. Essa abordagem prática ressoa com as filosofias antigas, sugerindo que enfrentar a morte de frente como os estoicos, com sua memento mori, nos liberta para focar no que realmente importa. Como aplicar essas ideias no dia a dia? Uma prática simples é reservar um momento para refletir sobre a morte, não com medo, mas com curiosidade. Pergunte a si mesmo se a morte é um retorno ao antes, o que realmente temo perder? Como posso viver de forma que, quando o fim chegar, eu sinta paz? Outra prática, inspirada no budismo, é observar a impermanência ao seu redor, as folhas que caem, o sol que se põe, e reconhecer que você é parte desse ciclo. Essas reflexões nos ajudam a transformar o medo em reconforto, a ver a morte não como uma perda, mas como um lar familiar que nos espera, um convite à paz. O medo da morte é humano, mas não precisa nos dominar. Ao enxergar a morte como um retorno ao lar familiar, do não ser o mesmo silêncio que nos acolheu antes de nascermos, podemos começar a desarmar sua sombra. Filosofias como o estoicismo, o taoísmo e o budismo nos mostram que abraçar o inevitável não é desistir, mas viver com mais clareza, propósito e serenidade. O título: Morrer é voltar ao antes. O fim é só o começo a se repetir. Nos lembra que o fim é parte de um ciclo eterno, onde cada retorno é um novo começo. Mas a jornada não termina aqui. Como o tempo, que molda nossa percepção da vida, influencia nosso medo da morte. E o que o tempo significa em um ciclo que se repete, no próximo capítulo, exploraremos essas questões, mergulhando na ilusão do tempo e no que resta quando o eu se dissolve. Por enquanto, convido você a refletir. Se a morte é um lar que já conhecemos, como você pode viver hoje para acolher lá com paz amanhã? Até o próximo capítulo.